pé. Isso. Assim, Ok. perfeito. E aí, gente, tudo bom? Ah lá, já estão dando alô pro colega de turma aí. Cris, boa noite, pessoal, tudo bem? Dalson, boa noite. Boa noite, Janaína. Prazer enorme receber você aqui, né? Primeiro porque é o Dalson, depois porque a gente é muito amigo, né? Então é sempre bom te rever, mesmo que seja assim, online, para a gente falar de um assunto que nos uniu, né? Que fez a gente se conhecer e que a gente gosta tanto, né? Isso, Dalson, que é pastagem, né? Com certeza. Pastagem, boa noite a todos, obrigado pela presença. Realmente, Janaína, realmente um prazer estar aqui com você, né? Além da profissional extraordinária que você né? Nós somos bastante amigos, desde né, a nossa época de Viçosa, né, do mestrado. Então, muito bom estar aqui e Exatamente. agradeço imensamente de coração o convite. Não, Né? mas como que eu não ia te convidar? De jeito nenhum, né? A gente tem que trazer só o povo bom aqui. A gente tá botando ninguém mais ou menos para fazer essas lives aqui. A gente está chamando Obrigado. só o pessoal de peso. Já gostaria até de adiantar que nós vamos chamar o Rafael lá, né, da silagem. Nós temos o professor Tiago também, o Timão, que vai falar aqui com a gente. O professor Paulo Carvalho vai fazer uma live conosco aqui. Então a gente está bastante feliz. Daqui a pouco vocês vão saber da programação toda. Então, Dalcio, de antemão, em nome do Grupo de Estudos em Forra de Cultura, aqui da Universidade Federal de São João del Rei, gostaria de te agradecer imensamente por ter aceitado participar com a gente desse assunto que eu considero um dos mais importantes a serem discutidos dentro, né, de Forra de Cultura e Pastagens, que é a degradação, como recuperar áreas degradadas, sendo que a gente tem grande parte das áreas hoje no país que estão nesse estado, né? Robertson, um abraço para você, está sempre acompanhando a gente aqui. Então, Odalcio, eu acho que essa live ela vai ser muito esclarecedora. A gente já recebeu, pessoal, muitas perguntas lá no quadradinho de perguntas. Já encaminhei ao professor Dalcio. Nós vamos botar essas perguntas aqui em blocos para que a gente consiga responder. O Douglas mandou pergunta para a gente. O Ângelo, Gui Barroco, ou Barroso, não sei direito. Tá? Então, a gente bloqueou essas perguntas para a gente tentar responder. E, obviamente, a gente vai tentar fazer dinâmica como a gente faz toda quinta. Né, da gente responder também as perguntas que vocês forem mandando à medida que a gente for avançando na nossa conversa. Então, sintam-se à vontade para perguntar, tá? Aproveita que o professor Dalcio está aqui para vocês perguntarem, tá? Então, a gente vai falar hoje desse assunto que é realmente um assunto que a gente tem que conversar não só numa live de 1 hora, mas toda vez, né, Dalcio? Porque a gente sempre está se deparando, né, com pastos degradados, tem sempre algum produtor que está perguntando o que fazer, como resolver, né? Então, esse é o assunto de hoje. Então, Dalcio, muitíssimo obrigado por ter aceitado. E aí você pode começar falando para a gente quais são as principais causas da degradação, né? O que é um pasto degradado, por que chega nessa situação, antes da gente tentar solucionar o problema, né? Para que a gente não repita o erro, né? Então, é melhor a gente conhecer o conceito e definir para não voltar a cometer o mesmo erro em outras áreas de pastagem. Tá. Como você falou, Janaína, é um assunto, né, que está na moda, a gente discute bastante, é um problema sério no Brasil, prejudica muito a pecuária nossa, nós deixamos de ganhar bastante dinheiro por causa de pastagem degradada, e por isso a gente não deveria ter essas pastagens degradadas. Um, Algumas pastagens degradadas pontuais, porque às vezes, né, teve falhas na formação, algumas coisas pontuais, tudo bem, mas não 50%, 60% das nossas áreas de pastagem. Isso é inconcebível. E a gente fala muito de como recuperar as áreas de pastagem, mas uma coisa que a gente tem que ter o foco também é não deixar as pastagens degradadas. Não deixar as pastagens se tornarem degradadas. Então, muito das lives que você já fez aí, né, com escolha de espécie forrageira, manejo, vem subsidiar. Se a nossa pastagem degradou, é porque num dado momento a gente errou, certo? No manejo, ou na formação, no ajuste na taxa de lotação. Então a gente tem que... Dalson, a nossa responsabilidade aqui aumentou consideravelmente. O professor Dilermando nos deu a honra de assistir essa live. Então, Professor, a pressão boa noite. tá toda aí a pressão. Boa noite, professor. Aí, gente, ó, quando o orientador entra na live, a gente treme até hoje, viu? Vou até abrir a janela aqui, ó, porque comecei a suar. Para correr uma... Agora eu fiquei nervosa, mas vamos lá. Vamos lá.
Obrigado, senhor Dilermando. Abraço, saudades do senhor. Há algum tempo a gente não se fala. Agradecer aqui também, né, os amigos que entraram para assistir, os alunos. Está valendo muita nota, Janaína, nas minhas disciplinas para o pessoal entrar aí. Os amigos de Bom Sucesso. Família, tem muita gente. Meu pai criou uma conta, né, do Instagram para assistir a live hoje. Então, abraço pai, abraço mãe. Obrigado. E a então, família Guimarães, né, nós estamos família, família Guimarães está... Oi? Família Guimarães está todo presente aí agora, gente. Ó. Tudo presente. E Enchendo ontem a nossa também, live. o Renato Guimarães, meu primo, professor da UFLA, também fez uma live sobre sementes via YouTube. Então, família Guimarães, essa semana tá na mídia aí. Então, vamos lá, Dalso. Aproveita já, depois que você foi emendar nessa questão relacionada às causas da degradação, responde a pergunta do Robertson, por gentileza, também de outras pessoas que perguntaram, como é que a gente faz para avaliar o nível de degradação? Tá? Então, só para você já emendar de uma vez na pergunta e já responde a pergunta aí do Robertson que está assistindo a gente. Eu estou anotando as perguntas, viu, pessoal? Pessoal, então, se a gente tem a degradação, né, a gente errou em algum dado momento. Uma pergunta que nós escutamos bastante quanto tempo depois que eu formo a minha pastagem que eu preciso renovar ou recuperar? Né? Então, a resposta dela é nunca, certo? A pastagem é uma cultura perene que ela deve ficar aí, né, eternamente na minha área. Tá? A gente tem um tempo médio que a gente estima de 3 a 4 anos que o nível de produtividade dessa pastagem começa a cair. E se eu não interferir, ela vai entrar em degradação. Então, depende da fertilidade natural do solo, do manejo que eu venho empregando ao longo dos anos, mas a gente tem esse número aí de 3 a 4 anos, a pastagem começa a cair, a produtividade e o vigor dela. Né? Então, só um conceito de Macedo, né, que degradação da pastagem é o processo evolutivo da perda do vigor, da produtividade, da capacidade de recuperar, da capacidade de recuperação natural dessas pastagens, né, para sustentar os níveis de produção e qualidade exigida pelos animais. Tá? Bem como, né, ela perde a capacidade competitiva com pragas e doenças, né, e plantas invasoras. Então, nossa pastagem perde o vigor e outras plantas vão entrando em degradação. Dá, só você me permite fazer uma intervenção. Ontem a gente fazia uma live sobre formação de pastagem com o pessoal do GEPASA que está aí presente. E aí eu estava comentando, né, que hoje a gente pode, dependendo do tipo de solo, né, se for um solo um pouco mais arenoso, se for um solo com mais eficiência hídrica, a gente tem que trabalhar outros fatores também, a gente gasta em média de R$ 1.800 a R$ 2.500 para formar um hectare de pastagem, né? Então isso é um valor extremamente considerável. E se você não fizer reposição de nutrientes, que aí é uma coisa interessante que eu sempre digo também para o pessoal, que adubação não é gasto, é investimento, né, você vai diluir esses R$ 1.800 a R$ 2.500 ao longo de 30 anos. Né, que é a perenidade do seu pasto. Agora, imagina você diluir isso ao longo de 3, 4 anos, que começa a ter necessidade nessa perda de vigor, como você fez a citação aí do Macedo, essa perda de vigor, essa perda de produtividade. Né? Então, é isso que a gente tem que pensar. Quando você implementa um pasto, gente, tem que pensar na perenidade desse pasto a longuíssimo prazo. Eu não estou dizendo nem a longo prazo. E a manutenção desse pasto é extremamente importante, né? Então, é disso que o Dalso está falando. É um país que é galgado na pecuária pasto, é até vergonhoso a gente ter grandes áreas de pastagem com tanto nível de degradação, né, Dalso? A gente está perdendo muito dinheiro, né, deixando de ganhar, criando os nossos animais, tratando o pasto como pasto. Também, como eu dizia ontem, a gente só vai aprender quando a gente começar a tratar pasto como lavoura, né, Dalso? Né, para a gente não ter... Vê se um cara que colhe soja, se ele está a fim de desperdiçar 1 hectare de saca de soja, se ele não quer deixar de colher 1 hectare de milho. O cara não quer perder nada. E o pecuarista, de forma geral, não se preocupa muito com isso, né? Com essas perdas que ele tem de produtividade ao longo do tempo. De modo geral, né, os agricultores eles são mais profissionais do que os pecuaristas. Então, a gente tem um dos fatores, né, os agricultores eles têm mais números na mão. Então, é raro a gente saber qual propriedade, quantos quilos por hectare que produziu de carne, quantos quilos de leite produziu por hectare, né? O agricultor sabe, produzir 12 toneladas de milho, tantos de soja, eles têm esses números mais concretos, né? Que a produtividade por área
é um fator bastante importante que está correlacionado com a lucratividade e a saúde financeira da empresa rural, né? E nós, inclusive, fizemos um TCC aqui sob a minha orientação, do Rafael Mota. Ele, né, a gente fez uma simulação de diversos sistemas de produção, né, e às vezes o produtor falou assim, adubar a pastagem, a gente simulou, inclusive, algumas adubações nitrogenadas, o produtor é caro adubar pasto, né, mas a arroba mais, simulamos gado de corte, a arroba mais cara é onde não se aduba. Eu não tenho desembolso, eu não tenho investimento em adubo. Né? Se eu adubo, eu tenho mais boi. Se eu tenho mais boi, mais vacina de febre aftosa, mais suplemento. Então, meu desembolso é maior. É maior. Só que a minha produtividade, a minha produção de arrobas, a minha produção de leite é muito maior. E então, o retorno é maior. Essa produção grande, né, e divido por um custo maior, mas a arroba ainda fica mais barata do que nos sistemas em degradação. Né? Inclusive, quando eu fiz essa colocação aí dos R$ 1.800 a R$ 2.500, é para você fazer a formação, mas para você recuperar uma área degradada em que o solo já está judiado e acabado, é muito mais que isso, gente. O valor que você vai gastar é muito maior que isso. Então, deixar degradar ainda vai ter um custo para você recuperar, né? Então, isso aí você não coloca lá na conta quando você fala adubar é caro, eu não quero adubar, né? Então, é necessário que se coloque também isso aí na conta, porque você fazer a recuperação de uma área degradada é um gasto muito, muito alto, né? Muito alto, né? Com controle de plantas invasoras, exatamente, controle de erosão. Então, assim, quanto mais, né? Tem um gráfico, né, que ilustra também, bem didático, ilustra a degradação, o processo de degradação das pastagens, combinando com a degradação do solo, né, na forma de escadinha. Então, quanto mais embaixo tiver, mais difícil é você voltar à produtividade da forrageira lá em cima. Né, fora, né, questões, isso a gente está falando de produção, fora as questões que a gente perde muitos solos, perda de solo. Tá? Solo é o recurso mais precioso que o produtor tem. E se a gente deixa o solo embora por causa de erosão, escorrimento superficial de água, né, nutrientes que vão embora ali, prejudicando recursos hídricos, né, córregos, etc. Então, o dano ambiental, o prejuízo ambiental também é bastante grande. Bastante alto. Tá? Além do financeiro, a gente tem também o ambiental. Mas então, Dalcio, como que a gente avalia? Meu pasto está degradado. Quando eu chego a essa percepção? Em que momento eu chego a essa percepção? O produtor vai chegar lá e falar, meu pasto está degradado. Tá? Então, sim, a gente tem, né, alguns autores que eles colocam esses níveis de degradação. Então, tem uns que perda de 75% a 100% do potencial produtivo dela, ela tá boa, de 50% a 75% está razoável, de 25% a 50% da produtividade potencial ela já está em degradação e menos do que 25% percentual, né, do potencial produtivo ela está em degradação. Né? Fora isso, né, a gente tem algumas formas aí de medir plantas invasoras, então começa a aparecer bastante plantas invasoras, competindo com essa nossa planta forrageira. Certo? E começa a aparecer principalmente cupim de montículo, que é uma praga um inseto praga bem característico de pastagens em degradação. Até mandaram uma pergunta dessa pra gente, né, Dalcio, em relação ao cupim, né? Eu te enviei essa. Se você quiser aproveitar aí para poder falar. Não, perguntaram aí como é que faz para acabar com o cupim. Ah, tá. A gente tem, né, alguns métodos, a gente pega uma estaca de ferro, né, finca no cupim, até chegar na câmara de celulose, então a gente vai batendo. Tá duro, quando fica mole, né, eu bato mais um pouquinho ali, tiro, posso jogar o inseticida lá dentro, tá? Ou então tem até umas pílulas, né, de escuro que a gente usa em grãos, a gente joga lá dentro. Tá? Então, os métodos principais são esses aí. Às vezes o pessoal usa até preparo do solo, etc., pelo cupim, mas isso muitas vezes multiplica o número. Tá? Então, às vezes o cupim, aquele pedaço ali não se encontra com a rainha, ele vai fazer um processo lá, porque a rainha vai dar origem ao novo cupim. Tá certo, então.
Aqui, pessoal, peço desculpa que eu tenho que chegar perto, eu tô sem um computador, tenho que ficar chegando perto, a idade é triste, eu ainda perdi meu óculos, tô usando até o óculos do marido, que tá maior do que a minha cara, que vocês estão vendo aí, né? Mas é bom que, Mas a gente pode dividir o óculos. Então, de vez em quando eu vou chegar a cara aí, mas vocês já estão acostumados com esse meu jeito aí de fazer essas lives, de chegar para poder tentar ler, né? Eu vou colocar o computador para ficar melhor. Mas aí pode então, continuar, Dalson, a gente parte para as perguntas aqui, você que sabe. então só, né, por que acho que é importante, por que minha pastagem entra em degradação? Uma causa provável pode ser uma escolha equivocada da minha planta forrageira, certo? Até teve uma live sobre isso, então eu escolho a espécie errada. Então é uma área de várzea, sujeita a inundação, solo úmido, escolho uma espécie forrageira que não é adaptada a isso. Então eu coloco uma espécie forrageira bastante exigente em nutrientes numa área onde a fertilidade natural é baixa e eu não quero investir em adubação, em correção do solo e adubação. Tá? Então ela vai, ao longo do tempo, perder a produtividade se ela é exigente. Então eu escolhi de forma errada. Tá? Outra, erros ou falhas na formação dessa pastagem. Então isso às vezes não é nem culpa nossa, digamos assim. Né? Porque às vezes eu planto, chove muito, chove pouco, né? Então às vezes atrapalha a minha formação. Essa pastagem já nasce, digamos assim, degradada pela baixa densidade de plantas. Né? A gente aí você pode abre espaço para as plantas invasoras, abre espaço para uma série de coisas. E aí, em relação à escolha da planta forrageira, eu quero deixar aqui registrado mais uma vez a minha frase clássica, né? Não trate como pânico que a gente trata como braquiária. Então, tem produtor que vai chegar para você pedindo para você colocar pânico, mas é o tipo de produtor que não dá para você colocar pânico. O cara não consegue manejar bem uma braquiarinha, a braquiária decumbens tão adorada aí pelo professor Dilermano. Você vai chegar lá e vai ver uma mubaça. Exatamente, né? O Dalson tem uma frase que ele diz, eu nunca esqueço disso, não sei, ele sempre falou isso, milagre 3B, né? Que é o boi branco e braquiária. Sistema 3B, né? 3B aqui no Brasil. 3B sustentou, ainda sustenta a pecuária nacional. Brasileira. Boi branco e braquiária. Então, ele sempre fala isso. E aí eu sempre me lembro dele, eu sempre repito isso nas minhas aulas também. Tem um amigo que diz o sistema 3B aí, que é o boi branco e braquiária. Então, na verdade, você não pode dar para o produtor também uma forrageira que seja muito indócil para o manejo. Dependendo do sistema de produção dele, não tem condição nenhuma dele fazer manejo de um Mombasa, de um Zuri da vida. Então, você deixa com ele ali uma decumbens bem manejada. E, gente, braquiária decumbens bem manejada, ela traz resultados fabulosos. A gente tem um artigo aí do Luciano Melo que foi publicado, com taxa de lotação alta em adubação, até 5 unidades de animal por hectare. O professor Dilermano pode até corrigir se eu estiver errado. Né? Então, pastos bem... Alguém fez uma pergunta aqui, o Dalson, como manejar bem o pasto? Nós já falamos isso aí, vimos, né? A gente está vindo falando isso em várias lives, né? Como manejar bem o pasto. O manejo de pastagem é um bom gargalo da pecuária brasileira. Então, o manejo mal feito, ele vai se refletir num pasto que vai iniciar o processo de degradação. Somando esse manejo errado, com uma formação errada, com uma escolha de forrageira errada, com esse pasto que vai ter muitos espaços vazios para poder perder para a planta invasora, é o caminho aberto para o insucesso no sistema de produção animal sob pastejo. Né? Então, eu acho assim, por isso que eu acho que essa live ela é extremamente pontual e importante, porque é um problema que a gente vai encontrar em qualquer esquina. Né? Então, qualquer região do país, alguém perguntou aqui para a gente, né, qual região do país é mais comum. Não existe ser mais comum nessa ou naquela região. Degradação de pastagem ela acontece no Brasil inteiro, né, Dalson? No Brasil inteiro tem. E o quê? Erro na formação, erro na taxa de rotação, no próprio manejo, colheita ineficiente daquele pasto. E muitas das vezes, gente, o produtor coloca a culpa na forrageira e fica tentando encontrar a forrageira milagrosa. Né? Até o professor Paulo Carvalho... Ele fala milagrés, né? Vão procurar a forrageira milagrosa. Não existe. Tá? Então, tudo depende de uma boa formação e um bom manejo para não entrar em degradação. E o preço que a terra está hoje, né, Dalson? Não compensa deixar pasto degradado, não. Terra é um recurso que é muito valioso, não tem condição, né? Continua aí, Dalson, para eu anotando as perguntas, senão eu vou perder aqui o fio da meada. O professor Dilermando, se a forrageira milagrosa não existe, né? Mas a que está mais perto dela é a braquiária decumbens. O Dalson e o professor Dilermando vão falar isso a vida inteira. Eu até peguei um papel aqui para anotar, porque a gente vai conversando e eu esqueço. Mas tem um trabalho do André Soares,
famoso Telelé, publicado, eles trabalham numa SBZ, são de 2004, 2005, até eu uso nas minhas aulas, né? Ele correlacionou a adubação nitrogenada, né? Só a questão de espécie é importante, né? Adubação nitrogenada com taxa de lotação. Aí ele comparou braquiárias e pânicos. Até 100, 150 quilos de nitrogênio, a taxa de lotação é a mesma, tá? Para pânico e para braquiária. A partir disso aí, o pânico, a taxa de lotação começa a ser... Responde porque são plantas mais produtivas, mais responsivas à adubação. Exatamente, aquela mania, né? Que o produtor acha que braquiária pode apanhar na cara e a vida que segue. Na verdade, não é isso. É isso que inicia a degradação. Os primeiros passos a serem degradados são justamente esses, né? Porque a gente acha que não precisa de manejo, quando na verdade precisa, né? Então não é assim que funciona, né? A braquiária também não está aí para ficar aceitando desaforo a vida inteira. E a gente tem que respeitar a braquiária, que o nosso sistema de produção é baseado nela, né? Se a gente conseguir melhorar o manejo nela, a gente não consegue melhorar consideravelmente nossos índices zootécnicos, né? Então, sim, às vezes a gente vê a braquiária mal cuidada, o produtor faz uma renovação e põe uma espécie mais exigente, tá? Para não adubar. Então não adianta, é só cuidar bem dela. Então a gente tem sistemas aí com a braquiarinha ou braquiarão com 5, 6, 8, 10 UA por hectare também, que são taxas de lotação fantásticas, né? Exatamente. A gente já tinha... Só um instante, Dalcio, que acho que a Andréia está comentando aqui, que nas andanças dela, o produtor não trata pastagem como lavoura. E a gente ia falar disso no começo da live aqui, né? Que enquanto o produtor ficar tratando pasto achando que pode tratar como trata a braquiária, a gente não vai ter sucesso, nós vamos entrar em degradação mesmo. O produtor precisa entender que pasto é uma lavoura como outra qualquer, né? E a gente ainda tem sorte que, se comparar com lavoura, nossa exigência é bem mais baixa, né, Dalcio? Com certeza. Então, são plantas mais rústicas do que as lavouras, mas mesmo assim elas têm que ser bem cuidadas. Exatamente. Só continuando nas causas da degradação, né? A gente tem erros no manejo, tá? Principalmente falta do ajuste da taxa de lotação. A gente vê normalmente o maior número de animais na área do que ela é capaz de alimentar. Então, isso causa um super pastejo, né? E adianta ou acelera essa perda de vigor, né? Que um dos segredos do manejo da pastagem é justamente equilibrar ou ter balanço entre essas duas exigências que são concorrentes. A gente precisa de ter folha na dieta do animal com ganho de peso maior, produção de leite maior, mas a planta também precisa de folha para fazer fotossíntese e permanecer persistente. Então a gente tem que equilibrar isso aí. E, né, com as estratégias de manejo que nós temos hoje, a gente consegue fazer isso. Boa produção animal com boa produção vegetal, né? E outra causa é a falta de doação de nutrientes, né? Falta de reposição dos nutrientes. A gente tem que entender, né, que a planta absorve nutriente do solo, né? O animal se alimenta dessa planta e esse animal transforma a planta em produtos, né, leite, carne, lã, que são exportados da área. Então, o ciclo ele não se fecha, certo? Então, a gente está exportando nutriente. Se eu estou exportando nutriente, eu tenho que repor, porque o meu solo ele não é uma fonte inesgotável de nutrientes. Tá? Inclusive, existe alguns autores aí que falam, né, se a gente quiser contar só com os nutrientes vindo do intemperismo, né, a gente vai ter 0,3, 0,4 para aplicar. Se essa taxa de lotação baixa e satisfazer o meu planejamento e a minha expectativa com o meu sistema de produção, né? Se eu achar que isso é rentável ou não, tudo bem. E manejar bem, eu não vou ter minha pastagem degradada. Que, inclusive, a gente associa muito taxa de lotação baixa com pastagem degradada. Muitas vezes a minha taxa de lotação é baixa e minha pastagem está boa. Ela está pouco produtiva. Certo? Mas ela está boa, não está entrando em degradação. Porque a capacidade de suporte dela, né, tá sendo respeitada. Né? Então, exatamente, alguém perguntou sobre causa e consequência, né? A baixa taxa de lotação ela vai acabar sendo uma consequência do pasto degradado. O que vai ser a causa é você trabalhar fora da capacidade de suporte, que é uma taxa de lotação que não permita a degradação do seu pasto, né? Então, a principal causa é justamente essa questão relacionada à capacidade de suporte.
e a não reposição de nutrientes, né, Dalson? Até porque quando você faz a reposição com nutrientes, acho que foi o Robson que fez essa pergunta, você aumenta consideravelmente a capacidade de suporte, né? Porque você aumenta a produção de biomassa, né? E você, então, aumenta o limite que seu pasto pode levar aquele número de animais que você tem, né? Então, o que acontece é que você fazer esse ajuste muito apertado, gente, ele não é tarefa fácil. Se fosse fácil, o manejo de pastagem não seria o maior gargalo da pecuária brasileira. Eu já ouvi técnicos falando assim, manejo de pastagem é coisa ridícula. A frase que eu ouvi foi essa. O manejo de pastagem é coisa ridiculamente fácil. Quando você acerta, quando você consegue fechar o sistema ali, né, Dalson, direitinho, porra, beleza, você vê, nossa, legal, eu devia ter feito isso antes, por que eu não contratei esse técnico antes, por que eu não fiz isso antes? Mas até você conseguir fazer essa mudança de mentalidade, treinar a equipe, a gente está falando aqui, vamos falar de grandes áreas, né, áreas de produção de bovinocultura de corte aí, no centro-oeste brasileiro, que você tem grandes áreas, então você tem que treinar a equipe para estar verificando a altura, verificar a equipe para estar olhando o que você tem que colocar, o que você tem que tirar de animal, para você respeitar a capacidade de suporte. Então, na minha opinião, eu acho que causas mesmo é o quê? Não respeitar essa capacidade de suporte e não fazer reposição de nutriente. O resto é consequência, né? Que aí você começa a perder solo, diminuir taxa de lotação, diminuir a produtividade, né? Isso aí é um problema sério. Só para completar aqui, Dalson, aproveitar que eu estou com a palavra, o Roberto perguntou o que é melhor em braquiária, se é adubação foliar ou adubação no solo. Roberto, a adubação foliar ela é a cereja do bolo. A gente tem que começar a convencer os produtores ainda a fazer adubação de solo, mas a gente pode conversar aqui. A gente está pensando em chamar o professor Leandro para falar sobre adubação foliar. Em outro momento, nós vamos ter uma live para falar especificamente sobre isso, tá certo? Pode continuar, Dalson. Eu só queria fazer esse parênteses. A adubação foliar é uma coisa que outras culturas já existe há algum tempo, mas ultimamente tem de ser aumentada aí o interesse por adubação foliar em pastagens. Tá? Então, sim, é uma coisa relativamente nova, mas é a cereja. Nós temos que convencer o produtor a fazer calagem ainda? Né, Janaína? Exatamente. Muitas vezes é muito comum a gente chegar lá, fazer recomendação, precisa de 2 toneladas por hectare. Né? O cara vai lá, quer formar, recuperar, renovar 10 hectares. Depois você volta lá, não, 2 foi muito, estava caro, só joguei 1.000. Então era preferível ele ter recuperado, formado, renovado 5 hectares e utilizar a dose correta do que... Então, se não tem capacidade de investimento, né, começa pequeno e vai fazendo. Muitas vezes vai demorar mais tempo para você formar sua fazenda ou renovar, recuperar, mas vai fazendo bem feito. Tá? Vai fazendo bem feito. Só voltando um pouco, né, a fala, então 0,3, 0,4 é o temperismo, né, que é a transformação da rocha-mãe em solo e isso libera nutrientes para a planta. Vários autores falam que isso é um desperdício muito grande dos outros fatores de crescimento que a gente tem aqui, ótimos para a planta forrageira, que é luz, fotoperíodo, chuva relativamente bem distribuída. Então, por um tempo aí, nós, né, questionávamos a qualidade das plantas forrageiras de clima tropical. Por causa da qualidade, a gente realçava a qualidade das plantas de clima temperado. Mas o grande gancho que a gente tem que pegar nas forrageiras tropicais é a produtividade por área. A qualidade, a gente viu que acertando o manejo, a qualidade não é tão ruim assim. A gente consegue controlar a coma, etc. Mas então a gente deve repor os nutrientes, que nos solos brasileiros, de modo geral, são muito pobres, né? Tem baixos teores, tem problema com fósforo, o poder tampão atrapalha fósforo, né? Tem solos ácidos. Mas a gente deve investir um pouco em adubação, não muito. A gente tem aí sistemas produtivos, né, de baixo pivô-central, com 800 mil quilos de nitrogênio por hectare por ano, é uma adubação elevadíssima. Né? A gente não precisa chegar nisso, mas alguma coisa para repor, para manter a persistência e o vigor da planta forrageira, a gente tem que fazer isso. Pelo menos para não degradar, né? Alguém perguntou aí se o uso de nitrogênio, de altas doses de nitrogênio a longo prazo pode trazer prejuízo. Me parece que foi o Gustavo. Gustavo, nitrogênios em altas doses, ele pode inclusive acidificar seu solo. Então, você tem que ficar de olho também na acidificação, né? Porque para cada nitrato que está entrando, você vai protonando, já libera H+ no solo e vai aumentando esse pH. Né? Então, tem sim outra coisa. Muito nitrogênio, ainda mais se você estiver usando sobre a forma de ureia, você modifica a relação nitrogênio e enxofre. E a gente subestima demais a utilização de enxofre nas nossas áreas de pastagem também no Brasil. Então, muda muito essa relação e acaba tendo prejuízo na síntese de proteína. Então, sim, doses elevadas de nitrogênio
né? Às vezes você tem que ficar com um olho no prato e outro no gato, tá? Tem que prestar atenção também. Mas vamos lá, vamos adiante, Dalcio. A gente já falou das causas de degradação, vamos aqui, né, se você puder passar por causa do nosso tempo, nós já chegamos na metade da nossa live, né? Como recuperar essas áreas, exatamente, o tempo voa. Como recuperar essas áreas degradadas? A gente tem algumas formas de fazer isso. Tá? A gente tem a recuperação e renovação de forma direta. Tá? Então, eu passo meu degradado. Aí teve até algumas perguntas aí se eu preciso ou não replantar. Aí isso depende do stand de plantas, ou seja, do número de plantas que eu tenho por hectare. Tá? Mas o que é recuperação e renovação direta? Eu aro o terreno, o gradeio, né? Hoje a aração a gente está caindo em desuso, passo uma grade aradora, faço as correções e planta a forrageira que eu quero, ou semeia a forrageira que eu quero. Tá? Na verdade, se for a mesma, né, se for a mesma espécie, eu estou recuperando meu pasto. Então, se eu tenho um pasto degradado de braquiaral e mantenho a espécie, né, eu estou recuperando. Se eu tenho um pasto degradado de braquiaral e coloco tanzânia, compassa, estou renovando esse pasto. Tá? Mas se eu tiro o braquiaral e semeio, né, a espécie forrageira, estou fazendo isso de forma direta, que é relativamente caro, igual você falou aí. Né? Para formar é 1.500, 1.800, 2.000 e qualquer coisa por hectare, certo? Recuperar esse valor é muito mais amplo, muito maior, porque depende do que a gente tem que fazer na área. Tá? Às vezes até tem que passar um subsolador, porque está muito compactado, então você tem que fazer várias gradagens. Então, tudo isso aí, fora a questão ambiental, né, que você tá tendo que mexer nisso daí. Então, é muito melhor não chegar nesse ponto, gente. Pelo amor de Deus, a gente tem que trabalhar para não chegar nesse ponto. E a gente tem a recuperação, a renovação indireta, é quando eu uso uma cultura acompanhante. Tá? Então, muitas vezes, esse investimento na pastagem, o retorno é um pouco a médio, longo prazo. Então, eu coloco uma cultura ali, que eu colho a cultura, tá? Pago o investimento, né, de forma rápida e eu tenho meu pasto formado ali praticamente de graça. Então, é a famosa integração lavoura-pecuária, né? Ou se eu tiver um componente arbóreo, a famosa integração lavoura-pecuária e floresta. Só um parênteses aqui, Dalcio. Alguém perguntou aí de live sobre herbicida, vai ser no dia 6 de junho com o Raul. Eu não sei se você conhece, alguém deve conhecer ele aí, o apelido dele é Raul Veneno, só para vocês verem quem vem falar de herbicida pra gente. Tá? E nós vamos fazer também uma live aqui sobre integração lavoura-pecuária, mas eu não estou me recordando a data. Então a gente já tem um calendário aí para completar direitinho toda essa questão relacionada à pastagem, tá certo? Desculpa dar só esse parênteses, vamos lá. Sem problema. Então, hoje a gente está usando muita integração, tá, para recuperar essas pastagens, porque a gente tem um retorno do investimento mais rápido. Tá? Então, muitas vezes a gente precisa produzir alimento, né, na fazenda, milho, que seja, né, a cultura mais usada. Então, a gente já colhe esse milho usando a fazenda, ou então eu posso vender esse milho e pagar o investimento. Né? Eu só tenho eu tenho o meu pasto formado ali praticamente de graça, porque os grãos pagam esse investimento. Inclusive, alguém perguntou... Só um instantinho aí, alguém perguntou se hoje em dia a integração lavoura-pecuária é o mais indicado. Assim, eu vou dar minha opinião particular, o Dalcio pode dar dele aí, tá? A gente implementou 2 passos aqui na universidade com um sistema de integração lavoura-pecuária. Hoje não me imagino fazendo nenhum tipo de sistema de implantação de pasto sem integração lavoura-pecuária. Né? Um eu fiz com milho, outro eu fiz com sorgo, né? E funcionou muito bem. Colhemos para silagem, então a gente já tinha então a silagem antes, né, desse pasto estar sendo pronto para ser utilizado. Então, hoje eu acho que eu não faço nenhum tipo de recomendação que a gente não utilize a cultura acompanhante, como o professor Dalcio está colocando aí. Tá? Então, eu queria, o Dalcio pode dar a opinião dele também em relação a isso, tá? É claro que depende também do solo, né? Assim, é uma estratégia fantástica, só que a gente tem que ver o perfil. Às vezes, na minha fazenda, eu não tenho perfil para ser agricultor, eu não tenho maquinário, eu tenho que arrendar. Então, às vezes, não é recomendado por causa disso. Mas tendo essa possibilidade, ela é mais vantajosa. O que a gente tem visto hoje é que você faz parceria. Então, você é pecuarista, você não tem semeadora, você não tem o know-how de fazer uma cultura. Mas você arrenda essa terra para um cara que vai fazer o milho, vai plantar o milho, a soja, etc. E ele te entrega a terra com a pastagem formada.
Então, a gente, quando não tem essa possibilidade de nós mesmos fazer, a gente arrenda. E é uma excelente estratégia, que funciona muito bem em vários locais. Sim. E até aproveitando que a gente está falando de ILPF, alguém perguntou lá, o Douglas, né, se o pastoreio é o melhor método de recuperação e conservação do solo. O melhor, gente, é difícil da gente falar. Tá? Porque o melhor... O que é o melhor? O melhor é a coisa que se aplica à sua necessidade. Né? Então, o melhor para mim é uma coisa, o melhor para você é outra. Nessa situação, o melhor é isso. Então, a gente tem que analisar. Mas é um dos melhores métodos que deve estar associado com outros. Muitas vezes, curvas de nível, terraceamento, dependendo da declividade, etc. Então, é uma das formas que é consideradas conservacionistas do solo e ainda você pode ter renda. E só um detalhe, Janaína, a gente fala muito que a integração lavoura-pecuária, são métodos muito bons para a gente recuperar ou renovar a nossa pastagem, mas também são métodos muito bons para a gente manter a pastagem persistente e produtiva. Então, existe naturalmente uma perda da produtividade da pastagem se a gente não fazer adubação. Então, às vezes eu não quero investir na adubação de pastagem. O que eu faço? 3, 4, aí depende, né, de cada caso. 3 a 4 anos, depende de cada caso. A gente entra com a lavoura de novo nessa área. Então, muitas fazendas, né, dividem a fazenda em glebas e fazendo o sistema de integração. A lavoura também precisa da pastagem. Fica rodando, né? Faz rotação, então, né? Faz rotação de cultura, né? Faz rotação de cultura, então a gente tem isso aí, fazendas que tem pecuária, né, e tem lavoura acontecendo, né, a propriedade tem essa dupla aptidão, então eles fazem isso aí, né, para fazer palhada, para fazer o plantio direto, certo? E muitas vezes também para produzir gado. Ok. Então vamos lá, o Douglas perguntou do Silva Pastoril, né? Alguém perguntou aí para a gente comentar um pouquinho como é que tem sido a adoção dos sistemas, como que tem sido a adoção de sistemas agroflorestais em pastagem. Se a gente tem notícia de como é que está essa adesão, se tem sido muito utilizado. Foi isso aí que perguntaram, né, pessoal? Não notei o nome da pessoa. Você tem algum dado sobre isso, Dalson? Existem esses dados de levantamento. Não sei se alguém aí pode me ajudar. Com esse dado, eu não tenho esse dado de cabeça. A adoção do sistema integração lavoura-pecuária é bem maior do que integração com floresta. É bem pequeno. Existe a Embrapa, não sei se a Giovana está aí, se ela tem esse número. Aí de cabeça eu não sei, mas integração com floresta ainda é bem menor, né? Bem pequena em relação à sua lavoura-pecuária. Ela está crescendo, todas as duas formas de integração estão crescendo, mas lavoura-pecuária é bem maior. Tá, ô Dalson, alguém perguntou aqui, eu achei a pergunta bastante interessante, eu acho legal a gente discutir isso. Degradação por subpastejo. Isso existe? A degradação por subpastejo? É o produtor que tem a mania de deixar o capim pro santo, né? Rapaz, o produtor adora deixar capim pro santo. Esse negócio me... Oh, meu Deus do céu. Pra que deixar a dose do santo, né, não, Dalson? Não é necessário. Inclusive, existem... Perdendo dinheiro. Apesar que o animal, né, o animal ele provoca um certo estresse e desbalanço no ecossistema pastagem, porque muitas vezes a gente chama o pastejo de desfolhação, para lembrar que o animal causa esse efeito na planta, desfolha a planta, sem folha a planta não faz fotossíntese, né? As gramíneas elas crescem melhor sob pastejo. Então, se eu tenho uma área lá que eu tenho pastejo, uma área que eu não tenho pastejo, essa área que eu não tenho pastejo, a produtividade da gramínea é menor. Ela coevoluiu, né, com os herbívoros para ser pastejada, então ela desenvolveu estratégias para suportar e tolerar o pastejo. Eu tenho o hábito de falar, eu não sei se você percebe isso, Dalson, alguns colegas que estão aí, você chega na propriedade, o cara adora mostrar que o pasto tá alto, bonitão, olha só, professor, você chega lá, você acha que a vaca, o boi do cara é girafa, né? Então eu olho assim, eu falo, meu Deus do céu, tá deixando o capim pro tal de deixar o capim pro santo, né? Não precisa.
Porque aquilo que eu sempre falo, em floricultura, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que otimizar a produção do pasto para maximizar a produção animal. Então, quando você tem pastos que estão subpastejados, você vai ter um material extremamente lignificado, então você vai ter problemas de consumo, digestibilidade, né? E isso aí vai trazer outras consequências. Aí eu vou deixar o Dalcio continuar falando. Mas aí o subpastejo, eu não vejo que ele causa degradação. Tá? Esse pasto vai produzir menos, vai acamar, esse material morto ali, acamado, né? Ele dificulta a rebrotação, impede a entrada de luz ali, então eu tenho um certo prejuízo ali, mas causar degradação, eu acredito que não. Não, eu também acho que não. Não, eu acho que a degradação do solo, né? Porque o que a gente entende? Você perdeu vigor e produtividade, você perdeu o vigor vegetal, você perde a produtividade vegetal e vai, consequentemente, perder a produtividade animal. Tá certo? Então, isso vai acontecer no sub e no super, né, o Dalcio? Porque no sub você também vai perder vigor, porque aquele material morto acamado vai impedir perfilhamento, aquele material morto vai impedir uma rebrotação decente, mas a degradação do solo ela não acontece, porque nesse caso a forragem não se perde, porque ela volta no processo de ciclagem de nutriente. Então, forragem, a gente brinca, fala que é para deixar capim pulsando e tal, ela não se perde. A diferença é que quando ela está no bucho do bicho, ela traz o maior retorno do que quando ela está reciclando. Principalmente, gente, estou falando aqui em desempenho animal, não estou falando dos benefícios relacionados ao meio ambiente, porque a gente está cansado de saber que plantio direto é uma tecnologia excelente, né? Aquela matéria orgânica toda no solo. Eu estou falando do impacto direto no bolso e na produção animal, tá certo? Não vai ninguém falar aqui que eu acho que não tem que deixar matéria orgânica no solo. Não, o que eu estou falando é que a gente tem que maximizar a colheita de forragem. Então é inadmissível que a gente tenha situações no pasto de sub e de super pastejo. Então, respondendo a pergunta que alguém fez aí, super pastejo vai acelerar seu processo de degradação anos-luz. O subpastejo vai trazer uma recuperação de matéria orgânica no solo e que eu não vou poder dizer que eu estou com o solo degradado. Então, são dois conceitos que, na minha opinião, são diferentes e acho que o professor Dalcio concorda pelo que ele falou aí, né, Dalcio? Se alguém quiser complementar na discussão aí para o pessoal, ia ser ótimo também. A Giovana deixou aí para vocês, pessoal, a área que tem de silvopastoril no Brasil, tá? Ela é especialista, trabalha com isso, então ela sabe. Um abraço, Giovana. Pode continuar, Dalcio. Tá, então, assim, eu até perdi. Mas pastagens bem manejadas, a gente tem uma eficiência de colheita do pasto grande, a gente já tem um enriquecimento do solo em termos de matéria orgânica. Tá? Então, a pastagem bem manejada, ela já faz isso. Não precisa deixar aquele material se perder, acamar para virar matéria orgânica do solo, naturalmente. Exatamente, porque tem essa recuperação natural. Ô, Dalcio, tem uma pergunta aqui do Ângelo. Ele perguntou se a gente tem um solo, né, que está um pouco compactado, né, o que seria melhor fazer? Passar grade, subsolador? E aí você já aproveita e já emenda para poder responder como que a gente faz a calagem em área já estabelecida, mas que tem algumas falhas de plantas. O que a gente faz? Se vai passar grade, vai incorporar, o que você sugere? O que fazer quando a pastagem está degradada, a gente tem que analisar ponta a ponta. Tá? Às vezes, só passar o subsolador, não sei se adianta, isso eu acho que é muito vago. Tá? E quanto aplicar calcário em pastagens já estabelecidas, tá? A gente vai aplicar superficialmente. Teve algumas pessoas que até perguntaram como incorporar o calcário em áreas já estabelecidas. A gente não vai incorporar. Foi até o Lucas, né, que perguntou e o Ângelo. Tá? A gente, por exemplo, a grade, pessoal, se a gente joga o calcário na pastagem estabelecida e passa uma grade, geralmente o resultado não é muito bom. Tá? Essa grade ali, ela vai deslizar ali, às vezes não vai fazer incorporação do calcário. E o subsolador, a gente lê isso na literatura, mas o uso do subsolador, geralmente, ele não incorpora o calcário. Então, a gente joga superficialmente e hoje, né, para usar naquela velha frase, Janaína, né, no meu tempo, o calcário era imóvel no solo.
hoje a gente sabe que ele, né, ele desce 5, 10, Ele se ele mexe, desce a ele se 5, 10 mexe. centímetros. Né? Então, assim, às vezes só a descida natural do calcário, ele já é melhor do que a grade. Tá? Então, eu não passaria. Tem poucas plantas na área, então vou passar uma grade, não para incorporar o calcário, para dar uma mexida ali, para às vezes eu jogar mais sementes, já que tem poucas plantas no metro quadrado. Às vezes passar uma grade leve não muito profunda ali, né, Adal? Você traz o banco de semente, às vezes só essa estratégia já ajuda você a recuperar, né, a quantidade de plantas por metro quadrado, né? E aí você faz a análise de solo. Ô, gente, mas olha, uma coisa interessantíssima aqui que a gente acabou nem comentando, né, Dals? Que para você fazer esse sistema de recuperação, é imprescindível que a gente conheça também a análise do solo. Alguém perguntou como é que faz a recuperação, Dalso. Aqui, o rapaz perguntou de cambissolo, eu acho até que ele deve ser aqui da região. Aqui no Setão, nosso campus, aqui no UFSJ, nós temos muito cambissolo. Então, é um solo muito pobre, paupérrimo, um solo raso, né? E aproveitando, como que a gente faz a recuperação em áreas de declive, onde a gente já sabe que a gente tem problema com fertilidade, né? Mas aqui a gente vai partir do princípio que é uma área que é mecanizável, né? Porque a área que não é mecanizável, nós não vamos nem conversar. Né? Então, sim, a gente tem que, nessas questões aí, a gente tem que levar em consideração a capacidade do solo. Então, se tiver muito declive, a gente nem deveria fazer a formação dessa pastagem, ou a gente faz só na covinha, com enxadão, joga semente, tá? Não, a gente não pode devolver. Mas eu não entendi a pergunta. Formação em cambissolo? Não, porque solos rasos, como que a gente faz? Solos rasos, pedregosos, como é que a gente faz para recuperar essas áreas? Se o solo, impedimentos químicos, pessoal, ou seja, acidez do solo ou baixa fertilidade, a gente consegue corrigir isso aí através da calcário e adubação. Agora, impedimentos físicos, igual pedregosidade, é difícil. Então, naturalmente, essas áreas elas vão ser pouco produtivas, porque, às vezes, essa pedregosidade limita o crescimento da planta. Então, eu tenho que usar uma espécie, né, já mais rústica, às vezes braquiaria vai bem, andropólogo vai bem melhor em áreas pedregosas, tá? E normal, o solo às vezes vai me limitar um pouco, mas eu tenho, se possível, né, arar, gradear esse terreno, fazer análise do solo, fazer correção. E se for declivosa, a gente deve usar terraceamento ou outros sistemas aí. Muitas vezes a gente acha, né, ou tem essa ideia, pelas pastagens cobrirem bem o solo, que a gente não precisa de práticas conservacionistas, mas precisa sim. O Dalso, o Ismael fez uma colocação ali, que ele falou assim, se o subpastejo inibe o perfilhamento, inibe a produção de biomassa, qual a diferença disso para o superpastejo em relação à degradação do solo? Então, Ismael, a questão é a seguinte, o subpastejo vai fazer plantas acamarem, vai ficar sobrando, não vai haver consumo, mas você vai ter uma matéria orgânica protegendo esse solo contra a erosão. Né? Então, você não vai ter perda desse solo. Essa é a diferença assim, absurda que tem entre você ter um subpastejo e um superpastejo. Porque o superpastejo ele tende a deixar muitas áreas descobertas. E no subpastejo, quando essas plantas se acamarem, você não vai ter visão do solo. Então, ele fica protegido contra chuva, vento e todas essas outras coisas. Então, você acaba protegendo com aquela camada de matéria orgânica, né? Isso aí é dinheiro jogado fora, é um desperdício, né? Que você tem um pasto que não está sendo consumido. Então, você precisa de boca de bicho para controlar o pasto. Aí, Dalso, aproveitando... Depois... não, pode falar. E depois, essa matéria orgânica, que ela se decompõe, tá? Aquela palha que estava impedindo e fazendo esses efeitos negativos aí, ela decompõe e a planta vem. Então, a fertilidade do solo vai estar boa, a planta vai estar vigorosa. Ela teve um prejuízo, sim, no seu crescimento, mas ela consegue recuperar. Muito no superpastejo, não tem como. Não tem como... A planta, como nós falamos, é extremamente dinâmica, tá? E assim, ela suporta algumas coisas. Então, o superpastejo, por um tempo, um período de tempo relativamente curto, ele não tem prejuízo. Então, se eu tenho meu pasto lá manejado direitinho, tá? Mas o meu vizinho não fez o planejamento forrageiro, não se atentou que ia faltar pasto, ele está apertado
e tem uns bezerros, a vaca, um gado barato. Eu posso aproveitar, tá? Porque ele está me vendendo barato, coloco na minha área, consequentemente, eu estava ali na taxa de lotação ótima, tá? Ele vai passar num cenário de super pastejo. Mas eu falei, não, eu vou ficar com esse gado aqui 1, 2, 3 meses, tá? E vou vender, só vou esperar a valorização, às vezes o gado melhorar, vou vender esse gado. Ou então eu faço adubação, né, principalmente adubação nitrogenada, para aumentar a capacidade de suporte. Exatamente. Então, eu estava no superpastejo, faço uma adubação nitrogenada, aumento, né, a produção da minha forrageira e eu volto ao equilíbrio de novo. Então, superpastejo, por um período de tempo relativamente curto, ele não tem problema. E muitas vezes a gente até faz isso na época seca do ano. A gente vem rebaixando para melhorar a rebrota lá no início do período chuvoso. Alguém está perguntando aqui, acho que o D'Angelo aqui está perguntando o que a gente acha de fazer adubação com apenas micronutriente fósforo em uma área que já foi corrigida por 2 e 3 anos. Só daí depois começa a adubar com NPK. Então, assim, eu não vejo necessidade de você colocar micronutriente em área em que você não está adubando com nitrogênio, porque o nitrogênio, gente, ele é prontamente utilizado pela planta, não é isso, Dalson? Então, a reposição nitrogenada, ela é imprescindível anualmente, né? Mais do que, inclusive, o fósforo, né? Dependendo da quantidade que foi colocada na implantação. Aí, mas você pode ficar à vontade para responder aí, o Dalson. Você que é o convidado, você que fala. A questão de micronutrientes também é um pouco controversa em pastagens, existem alguns trabalhos. Edênio, o Edênio aí, ó, Dalson no salão, um abraço, Edênio, uma coisa boa ter você aqui, meu amigo. Boas lembranças, Edênio. O Edênio vai estar em breve aí onde você está, viu, Dalson? Já ele vai fazer uma live aqui com a gente, né não, professor? Então, vamos lá, Dalson. Obrigado. Então, muitas vezes exigências de nutriente a gente nem conhece. Mas micro é muito importante, né, quando a gente começa a intensificar muito o nosso sistema de produção, onde a exportação é muito grande. Então, em sistemas, aí eu não sei qual que é o tipo de sistema, né? Às vezes é um nível tecnológico baixo, tá? Só o solo aí vai às vezes tá atendendo a exigência da planta. Então, a gente precisa fazer uma análise de solo. Então, se ele está preocupado com o micro, né, faz análise de solo completa e vê os níveis de micro também. Sem análise de solo para a gente poder avaliar esse micro. E também eu não consigo entender como é que você vai estar preocupado com o micro sem estar preocupado com a reposição da adubação nitrogenada, né, Dalson? Porque o micronutriente ele vai entrar num sistema que é bem mais tecnificado, né? Então, eu tenho essa... Você falou o cerejo da bolha. Então, primeiro, exatamente. Na pirâmide, a correção do solo, né? Depois NPK, depois os macros secundários, né? Cálcio, magnésio e enxofre. Você já realçou que às vezes a gente deixa esquecido, e depois os micros. Tá? Então, é um ajuste da adubação aí. O Dalton, tem uma pergunta ali que fizeram para a gente em relação ao uso de leguminosas nesse processo de recuperação. Né? O que você acha de a gente fazer uma renovação completa utilizando um consórcio com leguminosas? A gente já falou disso aqui há 2 semanas atrás, né? Mas não especificamente dentro do assunto de recuperação. Sim. Eu, particularmente, né, eu gosto muito do consórcio de gramíneas e leguminosas, e eu acho a utilização das leguminosas fantásticas, e sempre que possível a gente deve utilizar. A gente deve utilizar. Eu tenho até um projeto aqui onde que eu tentei avaliar isso aí. Então, eu formei meu pasto de marandu, tá? No modo tradicional, com a vincão, espalhando semente, integrado com milho, tá? Marandu e paiaguás, integrado com milho com feijão guandu. Tá? Só que o feijão guandu, desde o início, ele não havia muitas plantas na área. Na colheita do milho, como as sementes, tanto do guandu quanto incorporada ali da gramínea, foram utilizadas na adubação do milho, no adubo do milho, misturados ao adubo do milho. Então, na colheita, o guandu sofreu muito. A gente viu muitas injúrias das plantas de feijão guandu. Isso reduziu mais ainda. Mas a ideia da introdução da leguminosa é justamente para a gente estender, tá,
esse período de produtividade da gramínea, visto que o nitrogênio é o principal, o primeiro nutriente que começa a faltar e a produtividade começa a cair, né? E aí a Começando gente... Pode falar, Dalcio. Começando a perder a produtividade. E aí, só respondendo aí a pergunta do professor Edênio, se a gente faz o consórcio para poder, para o animal ou para o solo, né? Então, Edênio, não sei a opinião do Dalcio em relação a isso, mas acho que o pessoal, em geral, da forragem faz para o solo, né? Porque a gente consegue corrigir essas questões da dieta no coxo. Então, a nossa maior preocupação, inclusive, é a gente selecionar leguminosas que sejam menos consumidas pelos animais, que hoje esse é o nosso maior problema, né, Dalcio? É a permanência da leguminosa por causa da preferência dela. Então, a gente tem esse problema em manter essas plantas em consórcio, porque além dela ter uma produtividade menor por ser uma planta C3, ela é preferida, né? Mas até o Daniel Casagrande discorreu bastante sobre isso aqui quando a gente estava conversando sobre consórcio, né? Mas a gente tem um foco no melhoramento genético aí nesse propósito, que é fazer ela ficar menos aceita, ter menos aceitabilidade pelos animais para que a gente consiga colocar o nitrogênio, porque o preço da ureia em relação à arroba e ao litro de leite, ele está absurdo. Então, cada vez mais a gente tem que se preocupar com essa questão relacionada ao solo. A dieta eu deixo por sua conta, Edênio. Né? Não, Dalcio. A dieta aí você corrige. No concentrado. Obrigado. Dalcio, olha, nós estamos aí com 3 minutos para terminar, pessoal. E é só para agradecer a todo mundo que está aí, porque o Instagram tem derrubado as nossas lives antes de dar a nossa 1 hora. Um abraço, pessoal, Túlio Jardim, que chegou aí também. Tá? Então, ele tem derrubado. Então, se cair, de repente, já fica o nosso tchau aqui. Mas vamos embora, Dalcio. Vamos conversando. Vamos falando aí das leguminosas no espaço. Tchau, pessoal. Obrigado. Agradecer mais uma vez meu pai, a Dani, que está vindo aqui, minha esposa, a Bianca, que infelizmente dormiu, e todo mais, e os amigos que estão assistindo. Mas a leguminosa tem esses 2 pontos aí, né? A gente, para o solo e para o animal. Como a gente tem uma dificuldade de persistência dessas leguminosas, muito delas aí, né, tirando o amendoim forrageiro, que tem uma persistência maior, a gente tem uma dificuldade de mantê-la na área. Então, a gente tem essa tendência de não usar para o animal. Apesar que a integração lavoura-pecuária tem essa vantagem. Então, eu posso usar uma leguminosa que, se ela estiver desaparecendo da área, reduzindo a sua participação na composição botânica, né, a gente usa a fase lavoura para reproduzi-la. Essa era a minha expectativa, né? E às vezes eu usei uma leguminosa no meu projeto, uma leguminosa arbustiva por causa disso, que pensando na reintrodução dela na fase lavoura. E aí eu sabia mais ou menos que ia desaparecer na área. Ó, já abri o reloginho aqui, gente. Eu gostaria então de agradecer ao professor Dalcio em nome do nosso grupo de estudos, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Né, a gente sempre trocando figurinha aí, o Dalcio a consulta aos universitários minha sempre passa pelo Dalcio primeiro, a gente troca muita figurinha, né, meu amigo? Então, muito obrigado por ter aceitado fazer essa live aqui no nosso Foro de Cultura e Pastagem, muito feliz com todos os ilustres que participaram hoje aqui conosco, tá certo? Então, muito obrigado a todos vocês. Eu só queria avisar que na semana que vem nós temos uma surpresa. Semana que vem nós vamos fazer uma sequência maior de lives, nós vamos fazer de terça a quinta, terça, quarta e quinta. Tá? Porque a gente tem recebido muitas dicas de que tipo de live fazer, que assuntos abordarmos, tá? Então, tenho certeza que o professor Dalcio também aí no Instagram dele está à disposição para responder as perguntas. Aquelas que não foram respondidas, nós pedimos desculpas, o tempo é curto para gente. E vocês estão vendo que eu tenho problema aqui de ficar enxergando e lendo e passando essas letrinhas pequenas, mas eu vou me adaptar, tá certo? Então, gostaria de agradecer demais a todos vocês. Eu não vi nada de escrever aqui. Então, tá bom. Eu estava aqui para isso, mas alguns passaram batido, tá certo? Então tá bom, gente. Olha, um abraço enorme. Dalcio, muito obrigado. Um abraço aí para todo mundo, tá certo, pessoal? Então a gente conta com vocês aí na próxima semana para nessa semana e na outra, as 2 próximas vão ser 3 dias diretos de live e vocês vão acompanhando com a gente aí quais serão os temas bem interessantes. Pessoal top aí e vamos tocando a nossa vida. Dalcio, muito obrigada. Deus abençoe todo mundo aí. Valeu, meu amigo. Então tá, jóia. Muito obrigado também a você pelo convite, pela confiança. Vai ficar salvo no IGTV.